vídeo de hoje é sobre o livro Razão e Sensibilidade, da autora Jane Austen. É o primeiro livro da autora que eu estou lendo, porque eu irei ler em ordem de publicação. Eu já tenho todos os livros, se eu não me engano são 6 livros. E esse aqui é o primeiro. Essa edição que eu tenho é da Martin Claret. Ó, aqui tá marcando o número 1, tá? Então eu irei ler por ordem de publicação. Essa edição, ela é muito bonita, que é da edição da Martin Claret. Ela é uma edição muito simples, tá? Ela tem aqui uma... Esqueci como é que chama essa aba aqui do ladinho. As folhas, elas são, parece folha de jornal. É bem gostosa, os capítulos sempre começam assim. Só que eu achei essa letra aqui um pouquinho chata, tá? Às vezes eu demorava um pouquinho pra ler, porque é um pouquinho difícil. Devido à fonte, você não entende algumas palavras, tá? Mas, assim, é um livro muito gostoso de ler, a narrativa é super bacana. Esse livro aqui, ele tem, deixa eu ver quantas páginas, 453 páginas, mas eu li esse livro em 3 dias, super rápido. E vamos lá, gente, esse livro... Esse é o primeiro livro da Jane Austen que eu li, e assim, o que ela fez com o final desse livro? Deixa aqui nos comentários, né, você que leu o livro, o que a Jane Austen fez no final do livro. É uma história super envolvente, uma história muito bem escrita, mas eu senti que o final do livro, eu não sei se ela estava cansada da história, mas assim, na minha opinião, eu acho que ela quis surpreender o leitor, sabe, pegar o leitor de surpresa, só que não ficou bom. Não ficou legal, foi assim uma pisada feia, porque fugiu muito da realidade do livro, gente, fugiu muito o final. Eu acho que ela quis surpreender o leitor, tá? Mas aí tudo vai depender. Eu assisti algumas resenhas do livro, e eu vi que as pessoas ficaram bem divididas. Ninguém gostou muito do final, tá? Mas eu vi que as pessoas ficaram um pouco divididas, porque, vamos lá, né? Deixa eu contar a história do livro rapidamente pra vocês. O livro ele vai contar a história de uma família cujo sobrenome é Dashwood. Dashwood, é isso? Dashwood. Eu tenho uma dificuldade de pronunciar essas palavras. Dashwood. E assim, pessoal, o começo do livro foi um pouco confuso, porque ele vai falando sobre muitas famílias. Porque o tio casou com a sobrinha, que não sei o que, e você fica um pouco enrolada, sabe? Eu li umas 2 vezes o primeiro capítulo do livro, mas enfim, depois você vai entendendo direitinho, tá? Não se desespere como eu fiz. Depois, no decorrer da história, você vai encaixando quem é filho de quem é primo de quem é tio de quem, porque é um pouquinho complicado mesmo. Eu falei, gente, eu tenho que fazer uma árvore genealógica aqui no caderno pra poder... É um pouquinho chato. Mas depois, aí você entra realmente nos personagens, porque os personagens são bem cativantes e aí vai embora. Mas enfim, o livro ele vai narrar a história de 2 irmãs, tá? É a mãe, o pai já faleceu, tá? É a mãe com 3 filhas. Só que tem uma que ela é pequena, ela tem uns 10, 13 anos, não sei. Então ela não entra muito na história, tá? O foco é das 2 filhas, que é a mais velha, que é a Eleanor, e a do meio, que é a Marianne. Então o livro gira em torno dessas 2 personagens. Elas são irmãs e são completamente diferentes uma da outra. A Eleanor ela é tida como a razão e a Marianne como a sensibilidade, né, sendo a mais sensível. Mas enfim, depois eu entro nessa questão. E assim, por elas terem uma personalidade muito diferente, tudo, vai entrar a questão do romance, claro, aqui no livro. E ambas irão lidar com essas situações de formas diferentes, justamente por causa da razão e sensibilidade. Esse livro ele foi publicado em 1811, tá? Então é uma história, é um tipo de romance, daqueles romances lá do ano de 1800, que é aquilo, né, gente? Era bizarro. Você conhecia uma pessoa hoje, aí você sentiu uma atração por ela. O fato de você sentir uma atração por aquela pessoa, meio que você já estava comprometida com ela, uma coisa meio bizarra, assim.
né? É uma coisa muito maluca, assim, né? De como as mulheres viviam nessa época. Enfim, pra quem lê romance histórico sabe do que eu tô falando. Então, assim, elas vivem numa sociedade extremamente rígida, principalmente com as mulheres. É um mundo cheio de regras, é um mundo cheio de injustiças. E como que elas irão se encaixar, né? Como que funciona, né? O dilema familiar nessa época. É disso que o livro se trata, tá? Então vamos lá. A Eleanor, ela é assim, o pai dela faleceu, porém elas são fruto do segundo casamento do pai, tá? No primeiro casamento, o pai teve um filho, um homem, tá? E no segundo casamento ele teve 3 meninas. Então, assim, toda a fortuna do pai ficou pro filho. Nada ficou para as meninas, absolutamente nada. Então, elas tiveram que sair da casa onde elas estavam vivendo, porque o irmão casou e que quis viver na casa junto com a mãe e tal, então elas tiveram que sair da casa. Só que assim, elas saem de uma forma totalmente tranquila, totalmente calma, como se elas não julgam o irmão, porque é a sociedade que elas viviam, né? Tipo, o meu irmão, meu pai, a fortuna é dele, ele é homem, né? É fruto do primeiro casamento, então a gente não tem que falar nada. Simplesmente elas saem, elas vão morar de favor num chalé, que acho que pertence ao primo da família dela e tal. E eles vão viver nesse chalé. Só que o irmão, de uma certa forma, ele é uma boa pessoa, se não fosse aquela mulher dele, tá? Então, assim, ele ajuda as meninas, né? Ele paga meio que uma pensão anual, né? Para as meninas e tal, só que assim, elas vivem com uma pouca renda, mas assim, uma renda que dá para elas sobreviverem e tudo mais. E quando a Eleanor estava nessa casa, ela conheceu um rapaz chamado Edward, que ele é irmão da cunhada dela, se eu não me engano, tá? Eu fiquei muito confusa, gente, nesses parentescos, tá? Mas eu acho que é isso. Ele é irmão da cunhada dela. E assim, eles trocaram não sei quantos olhares, acho que eles se viram umas 3 vezes e meio que eles estavam comprometidos, gente. Esse universo, esses romances dessa época não entram muito na minha cabeça, tá? Mas enfim, eles meio que estavam comprometidos, a mãe já achava que ele iria pedir a mão da Eleanor em casamento e tudo mais. Só que assim, foi bem naquele período que ela teve que sair da casa, tá? E ele foi visitá-la uma vez no chalé, só que ele seria uma pessoa muito recatada, um cara muito sério, enfim. E a Marianne acabou, né, quando ela foi morar nesse chalé, conheceu um rapaz chamado, eu vou pronunciar Willow, porque eu não sei falar o nome dele inteiro, tá? É um nome muito estranho, então eu vou falar Willow, que é o comecinho do nome. Ela conheceu esse Willow, também começaram, sei lá, eles até ficaram muito mais tempo, muito mais assim, se conheceram mais do que a Eleanor com o Edward. E sei lá, 1 semana, 2 semanas, enfim. E ele acabou indo embora de uma forma, né, enfim. E assim, a Marianne meio que todo mundo achava que eles estavam noivos, que eles tinham ficado noivo, que eles iam casar. É meio bizarro, gente, isso. É legal, eu li, eu gostei bastante dessa parte, mas eu achei meio estranho. Mas enfim, eu não tenho costume de ler livros históricos, pode ser por isso, de romances históricos. E o que acontece? A Marianne conheceu um senhor que é 20 anos mais velho do que ela, chamado Brandon, super assim, simpático, e tudo mais, e ele se apaixonou pela Marianne, mas assim, ele é 20 anos mais velho que ela. E a Marianne não fala, jamais eu vou me casar com um cara 20 anos mais velho. E a Eleanor, ela é uma pessoa assim que pensa muito nas pessoas. A Eleanor é de uma personalidade assim, que ela gosta de ajudar as pessoas. Ela é a razão de tudo, tá? Ela é calma, ela é tranquila, ela é daquelas pessoas que ela esconde os sentimentos dela, as emoções, se ela tá sofrendo, ela esconde. E a Marianne é totalmente o oposto, ela é daquelas que fala o que quer, ela fala as coisas sem pensar, e às vezes ela fala mesmo pensando, ela fala, ela não mede as consequências tanto do que ela fala quanto das ações dela. Ela é uma mulher rebelde, não é uma menina, tem 16 anos. Ela é uma menina rebelde. A Eleanor tem 20 anos aqui, se não me engano, tá?
E a Marion é totalmente rebelde. E eu me identifiquei muito com a personagem da Marion. Assim, eu gostei muito das atitudes dela. Não achei que ela estava sendo imatura ou coisa do tipo. Mas é que assim, eu sou uma mulher, né? Olha a época que a gente vive, né? As atitudes da Marion seria para uma mulher nos dias de hoje, não para uma mulher de 1800, né? Não condiz, tá? Então assim, ela pensava coisas que era de uma mulher muito à frente, né, das mulheres da época, só que ela tinha consequências, então ela era a menina sensível. Eu não vejo a Marion sendo a sensibilidade, para ser bem sincera. Eu vejo totalmente o oposto, eu vejo a sensibilidade na Eleanor. Mas se você for levar em consideração a época, a Marion era sensível, porque ela era frágil, ela que fazia as coisas sem pensar, né? Diferente se a postura dela, nos dias de hoje, se encaixaria legal, né? Seria, mas na época não. Então ela era imatura, tá? Acontece que a família, né, da Eleanor, da Marion, elas frequentam muito a casa de uns primos e tal, e ali eles vão conhecendo outras pessoas. Então a Eleanor, né, com a família, conheceram umas primas, tá? Duas primas. Uma ela se chama Lucy, acho que é Lucy. E essa Lucy, elas, né, acabaram pegando amizade. Toda essa Lucy conta, né, para a Eleanor que ela está noiva do Edward há 4 anos, só que assim, é um noivado escondido. E a Eleanor fica arrasada porque ela achou que ele fosse pedir ela em casamento e tudo mais, e aquela coisa. E não, ele ficou noivo às escondidas com Lucy. Isso já tem 4 anos. E ali ocorrem muitas outras coisas, enfim. Então a Eleanor, ela guarda aquele sentimento, ela não comenta nada com a Lucy, ela tenta ajudar a Lucy, aconselhar a Lucy da melhor forma possível. E no fim das contas, meio que a notícia acaba vindo à tona por culpa da irmã da própria Lucy. E aí esse noivado é descoberto. E foi um choque para as famílias. Tá? E aí eu não vou contar o que aconteceu, porque aí será spoiler sim, tá? E no caso da Marion, esse relacionamento dela também tem um problema, porque o cara simplesmente vai embora, mas assim, fica meio aquela coisa que ele ainda vai voltar e eles vão se casar. E todas as famílias acham isso. E esse cara, esse Willow, ele é bem visto por todo mundo. E não, aquele cara, o Brandon, ele conhece uma coisa do passado dele que envolve a família dele. Enfim, pessoal, tem toda uma história. O desfecho desses dois relacionamentos é o que fica para os 5 últimos capítulos do livro, tá? Sobre a Marion, eu achei que o final dela foi bacana. Eu gostei do final. E eu meio que esperava isso, tá? Eu esperava isso no final do livro. O que eu não esperava e que eu não gostei em relação ao personagem da Marion foi aquela desculpa do Willow para a Eleanor. Eu achei que foi muito desnecessário, porque não justifica. Não justifica, que eu também não vou contar, isso também não é spoiler, tá? Né? Mas pra quem leu vai saber do que eu tô falando, tá? E o final que ficou pra Marion, eu achei que foi bacana. Eu acho que a Marion, ela ficou muito madura no decorrer, ela percebeu, né, tipo, as regras, a sociedade que eu vivo é assim, assim, assim. E ela teve uma desilusão amorosa muito grande pra uma menina de 16 anos. Eu achei que ela ficou até muito depressiva por causa disso. As mulheres não eram preparadas para esse tipo de coisa naquela época, né? Elas sofriam muito, a vida delas era em torno de um casamento, e que coisa chata isso. E assim, eu concordo com a Marion, porque pela personalidade dela, o Willow se encaixava perfeitamente, né? Porque ele era um aventureiro, né? Ele tinha igualzinho a Marion. Mas enfim, aconteceu, né, aqueles problemas, né, para quem leu a história, enfim. E eu acho que ela amou demais e cicatrizou esse amor pra viver um outro relacionamento. E aí tá que muitas pessoas não gostaram do que acontece no final com a Marion,
Mas eu achei super bacana, eu acho que ela pensou assim, eu tenho que dar valor pra quem me dá valor. E sim, eu acredito que ela gostou do cara, assim, não vou dizer quem, mas... Gente, eu achei perfeito o final da Marion, assim, eu gostei muito. Mas o final da Eleanor, como assim? O que foi aquele desfecho que a Jane Austen colocou no livro? Então assim, eu vou ter que falar, então... Beijos pra você que, né, enfim, não leu o livro, tá? Porque eu darei um maior spoiler aqui agora, tá? Enfim, eu gostei muito do livro, eu dei 3 estrelas e meia por causa desse final que eu vou falar agora, que eu não gostei, tá? E enfim, vamos lá, spoiler total. Como assim o Edward estava pra casar com a Lucy, eles estavam naquele ponto e de repente a Lucy casou com o irmão dele, com o Robert? Gente, o Robert fala pra Eleanor que o meu irmão vai perder uma fortuna de casar com uma pessoa rica porque ele estava prometido pra uma menina muito rica. Ele abriu mão de toda a fortuna pra ficar com uma menina caipira que não tem nada. E como assim o irmão foi lá e ficou? Não que isso, pessoal, não seja possível, tá? Isso pode ser possível. Você pensa, o irmão tinha inveja, o irmão não tinha uma boa relação com ele, tal. Só que assim, isso não é citado no livro. O Robert, ele aparece numa partezinha aqui do livro, ele fala isso pra Eleanor. E outra, tudo que a Lucy falava pra Eleanor do Edward era um amor, gente, era um amor. As cartas que o Edward enviava para a Lucy eram tudo cartas românticas. E como assim? Aí o Edward chega lá e pede ela em casamento? Sério, gente, esse final foi assim, uma lástima. Eu acho que a Jane Austen, ela quis meio que impressionar o leitor, mas sabe, eu tava pensando num outro final pra Eleanor, assim. Eu acho que o melhor final pra ela, ou seria ela ficar com o Brandon lá, tá? Ou ficar sozinha, ou ficar solteira, porque ela era a razão, né? Ela poderia ter aquela coisa assim, tipo, eu não preciso de um homem pra ser feliz, eu não preciso me comprometer, assim. A mesma coisa que a Marion, né? A Marion também era uma pessoa que podia ter feito isso, porque ela é uma menina muito, né? Enfim, não é qualquer homem pra ela, tá? Mas assim, ou ela de repente, ou a Eleanor encontrar uma outra pessoa, aparecer um outro personagem aqui, enfim, menos ela se casar com o Edward, porque ele tava muito certo o casamento dele com a Lucy. Como se a Lucy casou com o irmão, gente? Não... Então assim, esse final do livro eu não gostei mesmo, eu fiquei chocada. Eu falei, será que eu tô lendo certo? Eu li de novo aquele capítulo, que acho que é o... falta 5 capítulos, gente, mais ou menos, pra terminar o livro, que tem esses acontecimentos, tá? E eu falei, não, gente, não pode ser verdade, ela não fez isso. E fez. Tá aqui. Então assim, eu irei dar 3 estrelinhas e meia pro livro. A narrativa é uma delícia, a história é muito boa, tá? A história é boa, eu só não gostei do final. Marion, eu gostei do final, tá? Poderia ter sido de outro jeito, ok, mas ok, tá? Mas pra Eleanor, gente, não. Não, aquilo foi muito, assim, eu achei bizarro, tá? Eu achei bizarro. E o próximo livro que eu irei ler será Orgulho e Preconceito. Eu já li esse livro na época do colégio, mas eu li uma adaptação. Eu não sei por que o professor passava adaptação de livro. Passa o livro, né, gente? Integral pra ler, né? Enfim. Mas assim, eu não lembro de nada. Nada, nunca vi o filme. Ah, e tem o filme, gente, Razão e Sensibilidade, que eu não assisti ainda, pretendo assistir. Mas enfim, eu não vou gravar vídeo, porque eu já gravei o vídeo do livro, enfim, tá? Mas aí eu vou querer, o Orgulho e Preconceito, eu vou ler o livro e vou assistir o filme e comento com vocês, tá? Beijos pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!